plenária. Inicialmente, dado aos senhores conselheiros se há alguma observação, alguma anotação a ser feita em relação à ata da sessão plenária anterior. Estou de acordo. De acordo. Todos de acordo? De acordo. Então, dessa forma, está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição nesta data. Lembro que o conselheiro Rodrigo Naldo Nascimento encontra-se em uso de licença regulamentar, por essa razão está excluído do sorteio. E procedo a uma inversão na pauta, de forma a conferir preferência aos pedidos que foram formulados nesse sentido. Atentando aqui à ordem em que foram apresentados, eu chamo inicialmente a deliberação. Todos os pedidos de preferência, conselheiro Cristiano, são de sua pauta. Então, eu vou chamar inicialmente, pela ordem aqui apresentada, eu chamo a deliberação o processo 103.894, dígito 0 de 2017, pauta, como mencionei, do conselheiro Cristiano Lacerda Guerra. Trata-se de uma reinclusão especial, conselheiro, e eu registro a presença aqui de Alice Ferreira Mendes Machado. Deseja fazer uso da palavra? Não? Declinou da intenção de fazer uso da palavra. O conselheiro Cristiano tem a palavra, então, para relatório e voto. Senhora Presidente, o Ministério Público deseja fazer uso da palavra. Pois não. O conselheiro Cristiano, Vossa Excelência tem a palavra apenas para relatório, em seguida eu passo a palavra para o Procurador-Geral. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. O processo 103.894/2017 é um processo de solicitação formulada pelo excelentíssimo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando de Souza, relativa às medidas determinadas por esta Corte no âmbito do processo PCRJ número 103.971/2 de 2016, que consiste em auditoria governamental realizada na Rio Trilhos, cujo objetivo foi de verificar a legalidade, legitimidade e economicidade do contrato de concessão, no que diz respeito especificamente às obras de implantação da linha 4 do metrô, bem como de aferir a regular execução dessas obras. Cumpre registrar que a constituição desses autos com numeração própria foi justificada pela SGE, tendo em vista a necessidade de conferir celeridade ao referido processo de auditoria. De toda sorte, antes de prosseguir com o relatório, deixo consignado que, apesar de seu cadastramento como processo, trata-se de pedido incidental formulado pelo ex-governador do Estado referente ao processo PSRJ 103.971/2 de 2016, no qual solicita que esta Corte avalie a conveniência e oportunidade de se permitir a retomada das obras que se encontravam paralisadas em razão do voto proferido em 24 de novembro de 2016 naqueles autos, que, dentre outras providências, determinou cautelarmente a retenção por parte do Governo do Estado dos créditos presentes e futuros da concessionária e dos consórcios executores do referido empreendimento. Em sessão plenária de 9 de janeiro de 2018, esta Corte proferiu decisão que, dentre outras medidas, deferiu sob condições a serem cumpridas a solicitação apresentada pelo então chefe do Poder Executivo e revogou parcialmente o item 80 do voto proferido em sessão plenária de 24 de novembro de 2016 para liberar créditos futuros relativos ao consórcio Rio Barra S.A. Em face da referida decisão, a concessionária opôs recursos de parte de declaração, conhecido e não provido pelo plenário em 29 de maio de 2018. Ainda inconformada, a concessionária Rio Barra S.A. interpôs recurso de reconsideração objeto da presente análise. O Ministério Público Especial, igualmente inconformado com a decisão proferida em 9 de janeiro de 2018, interpôs recurso de reconsideração, bem como apresentou um novo documento, analisado como razões complementares ao recurso. O corpo juntivo apresentado pela CAR manifesta-se pelo não conhecimento de ambos os recursos. O Parquê de Contas, na qualidade de custos legis, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso por ele apresentado, e quanto ao recurso protocolado pela concessionária, manifesta-se pelo seu não conhecimento. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. O Procurador-Geral tem a palavra. Excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor conselheiro Cristiano Guerra. O caso que Vossa Excelência tem em mãos dispensa apresentações, diz respeito ao montante absurdo da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro.
especificamente em relação à solicitação formulada pelo então governador do Estado, o senhor Luiz Fernando de Souza, que hoje se encontra inclusive preso. Solicitou o ex-governador que o egrégio Tribunal de Contas avaliasse a conveniência e oportunidade de permitir o prosseguimento das obras da estação Gávea da linha 4 do metrô. Essa solicitação foi julgada por este plenário em 9 de janeiro de 2018. O voto condutor foi do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, que deferiu o pedido, a solicitação, com alguns condicionamentos. Na época, o conselheiro Cristiano Guerra, Vossa Excelência ainda não integrava aqui o plenário, né? Vossa Excelência tomou posse em março de 2018, foi isso? Isso. Exatamente. Então, senhor conselheiro, minhas palavras nessa sessão, e aí eu peço bem ao conselheiro Marcelo, ao conselheiro André, minhas palavras são especialmente a Vossa Excelência, para ressaltar a grande importância do que será decidido aqui para os cofres públicos, para as finanças estaduais e para a própria manutenção do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. É certo que haverá uma decisão plenária, de que tomarão parte os conselheiros aqui presentes, mas o voto condutor, possivelmente, será o voto de Vossa Excelência. Então, gostaria de deixar bem clara a dimensão e a importância do caso e a gravidade de suas consequências. Trata-se de mais um episódio desse caso repleto de teratologias jurídicas, técnicas, que se constitui a concessão de serviço público precedida de obra pública referente à linha 4 do metrô. Uma obra que já custou mais de 10 bilhões de reais de dinheiro público. Uma obra manchada não só por uma, mas por várias confissões de propina. Até mesmo o procurador do Estado, que esteve aqui, o Dr. Rodrigo Mascarenhas, esteve aqui dessa tribuna, ele reconheceu a ocorrência de propina, que hoje, infelizmente, lamentavelmente, é um fato público notório, amplamente noticiado, mídia escrita e falada. Uma obra manchada por um superfaturamento bilionário, já apurado por este egrégio tribunal, que ultrapassa 2 bilhões de reais, em valores históricos. Se nós formos atualizar esses valores, esse valor monetariamente, nós chegaremos a algo superior a 3 bilhões de reais. Não são 3 milhões, são 3 bilhões de reais. Uma concessão manchada por um monopólio na prestação do serviço, em relação à Inverpar. E eu poderia prosseguir aqui pontuando a montanha de absurdos da linha 4 do metrô. Mas eu creio que apenas a partir desses fatos, Vossa Excelência e Vossas Excelências tenham a exata dimensão do processo que tem em mãos. Por essa razão, me permito pontuar o seguinte. Em primeiro lugar, o recurso que Vossa Excelência tem em mãos foi protocolado em 17 de janeiro de 2018. 17 de janeiro de 2018. E estamos em meados de junho de 2019. Em segundo lugar, este recurso se insurge contra nada menos do que uma decisão nula por vários motivos, que além de ter esvaziado uma medida acautelatória de 700 milhões, pouco mais de 17 milhões de reais, que o plenário dessa Corte, com outra composição a ter determinado, e que se deu em uma obra superfaturada em aproximadamente 3 bilhões de reais, e que já consumiu mais de 10 milhões de reais de dinheiro público, e que já foi deferido em diversas confissões de pagamento de propina, como eu acabei de dizer. Então, essa decisão, ela deferiu
deferiu a solicitação do ex-governador Luiz Fernando de Souza para colocar mais dinheiro público nas obras da linha 4 do metrô para a conclusão da estação Gávea. O voto condutor do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento liberou gastos públicos da ordem de quase R$8, que seriam destinados à concessionária para a execução das obras, apesar de sobrepreços e superfaturamentos da ordem de R$3 bilhões em valores de hoje. Então, esses gastos foram autorizados. Não houvesse a intervenção do Ministério Público do Estado e do Poder Judiciário, talvez já fosse tarde demais. Hoje, inclusive, este caso está nas mãos do GAEC, do Ministério Público do Estado. O GAEC é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção. De combate à corrupção. É esse o caso, né, que Vossa Excelência tem em mãos. E o término das obras da Estação Gávea pode se resumir em uma singela indagação. Quem paga a conta? O povo, que já teve que suportar mais de R$10 bilhões de dinheiro público, ou a concessionária, que superfaturou a obra em aproximadamente R$3 bilhões, de acordo com este egrégio plenário, em valores atualizados. É essa decisão que se encontra diante de Vossas Excelências. Quem paga a conta? E Vossas Excelências, Vossa Excelência como relator, tem a chance de, em nome deste tribunal, resgatar a dignidade do óbvio e corrigir o flagrante equívoco da decisão recorrida, restabelecendo o acautelamento dos valores, obrigando a concessionária, por conseguinte, ao término imediato das obras da forma como manda a lei, ou seja, exclusivamente as suas expensas, as expensas da concessionária. É esse o pedido formulado pelo recurso do Ministério Público em 17 de janeiro de 2018. Esta é a indagação que deve ser respondida hoje. Quem paga a conta? Os cofres públicos, ou seja, a sociedade ou a concessionária. Mais ainda, conselheiro Cristiano, uma questão menor que eu gostaria de analisar antes de encerrar. Eu acho que seria até desnecessário falar sobre essa questão, uma questão procedimental, mas, tendo em vista a manifestação da carta do corpo instrutivo, eu me vejo impedido a fazê-lo. Né? Como Vossa Excelência leu no relatório, trata-se de uma solicitação do excelentíssimo senhor ex-governador do Estado para a liberação de créditos retivos com o objetivo de se permitir a retomada das obras da Estação Gávea da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O egrégio corpo deliberativo, na sessão plenária de 9 de janeiro de 2018, decidiu pelo deferimento da solicitação com as condicionantes previstas nos itens 5.1.1 a 5.1.5 deste voto. Eu li aqui trecho do dispositivo do voto. Não é possível concordar, portanto, com o opinamento da CAR. A CAR, ela opinou no sentido do não conhecimento do recurso, porque seria incabível, já que se trata de decisão de tutela provisória, não definitiva. Só que Vossas Excelências devem verificar que esse processo ele foi autuado com a natureza de solicitação. Ele é um processo de solicitação. E a solicitação foi deferida. O que resta mais? Se há um pedido, se há uma solicitação e essa solicitação foi deferida, então, se houve a autuação de uma ou de outra forma, isso não importa. O que importa é o que está nos autos. E nos
autos, está claro, é um processo de natureza jurídica de solicitação. E a solicitação foi decidida pelo deferimento. Então, agora, data máxima vem, não adianta se cogitar, não, é um processo anexo, apenso, etc. Não, foi um processo autuado dessa maneira, com esse fim. E por isso foi dada uma tutela definitiva, do latim definire, dar o fim. E qual é o fim desse processo? É o deferimento da solicitação, ou um deferimento dessa solicitação. Então, data máxima vem, o recurso de reconsideração deste caso é plenamente cabível. E há um outro aspecto que eu gostaria de realçar. Houve uma modificação do regimento interno deste egresso tribunal que veio a prever o recurso de agravo. 5 dias contados a partir da intimação da decisão. Esse é o prazo para o recurso de agravo. Quando o Ministério Público recorreu, ainda não havia esse recurso de agravo. Mas veja, Vossa Excelência, hoje é possível que não se conheça do recurso da concessionária, por quê? Porque ela interpôs o recurso de reconsideração no 30º dia do prazo e se tornou, portanto, impossível a fungibilidade recursal, a aplicação desse princípio. Então, hoje, julgaremos, ou Vossas Excelências julgarão, perdão, 2 recursos em um que foi interposto no prazo de menos de 5 dias. O Ministério Público sequer foi intimado, então é flagrantemente tempestivo, ainda que se contasse o prazo do agravo, e não vai ser conhecido porque é um recurso de reconsideração. Talvez não seja conhecido porque é um recurso de reconsideração. E, por outro lado, nós temos um recurso da concessionária que não vai ser conhecido porque se excedeu o prazo do agravo, não é mais permitido o princípio da fungibilidade. Ora, o que há aqui é uma quebra da isonomia. É uma quebra do princípio constitucional da igualdade, que macula o devido processo legal na Corte de Contas em relação a esse processo. Teremos soluções, data máxima bene, caso venha a prevalecer esse raciocínio, que são incompatíveis entre si. Por que para o recurso da concessionária seria possível, em tese, a fungibilidade, se houvesse recorrido no prazo de 5 dias, e não para o Ministério Público? E não para o Ministério Público. Por quê? Se a lei processual tem aplicação imediata e a decisão ainda não havia sido proferida. Então, Excelência, concluindo, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que conheça do recurso do Ministério Público, que dê provimento ao recurso do Ministério Público e que, com isso, este tribunal determine que a conclusão das obras da estação Gávea do metrô se dê imediatamente às expensas da concessionária, como manda a lei 8987, e lembro a Vossas Excelências, o Estado lista sob regime de recuperação fiscal. Não há dinheiro. Se o Estado for obrigado a concluir essas obras com dinheiro público por este tribunal, ele vai se endividar quando não pode, quando é vedado por lei? Ele vai ter que sair do regime de recuperação fiscal? Então, são questões que devem ser levadas em conta. Então, agradeço a presidente por ter dado a palavra e termino com o concluído. Conselheiro Cristiano, tem a palavra, então, para o seu voto. Antes da continuidade ao voto, agradeço a especial atenção que o meu Ministério Público direcionou no seu pronunciamento, manifesto igual prestígio de deferência para a sua pessoa e os demais integrantes da sua carreira nessa casa. Passa meu voto. Preliminarmente, passo uma digressão necessária para melhor entendimento do processo.
conforme mencionei no meu relatório, em sessão de 24 de novembro de 2016, foi proferido o voto revisor que se sagrou vencedor pelo conselheiro José Gomes de Ansiosa nos autos do processo TCRJ 103.971/2016, no qual foi determinada cautelarmente a retenção dos créditos do consórcio Rio Barra S.A. e suas filiais que possuíssem com o Estado. O presente pedido, formulado pelo ex-governador do Estado, teve por objeto a reanálise por esta Corte da cautelar concedida, eis que as obras se encontravam paralisadas, segundo pôde-se concluir, em razão da medida que determinou a retenção dos créditos. Não se discutiu nesta solicitação, conforme bem ressaltado pelo ilustre conselheiro relator no voto proferido em 9 de janeiro de 2018, as irregularidades apontadas pelo corpo instrutivo, especialmente no que se refere ao superfaturamento da obra. O que se analisou foi, então, somente a possibilidade de retomada das obras em vista dos eventuais prejuízos causados aos cofres públicos e à população em decorrência de sua paralisação. Em verdade, a presente solicitação sequer tem a natureza jurídica de processo. Trata, repito, de pedido de reanálise da decisão cautelar proferida no processo TCRJ 103.971/2016. Tanto é assim que o corpo instrutivo, em sua manifestação de 15 de agosto de 2017, ressaltou que a SGE, de forma a imprimir urgência que o pleito requer, entendeu por constituir estes autos apartados, com a natureza de solicitação, sem prejuízo da juntada do aludido documento ao processo já mencionado, uma vez que a ele se refere. Em reforço ao exposto acima, tem-se que a própria decisão recorrida expressamente menciona estar revogando a cautelar concedida no processo de auditoria, o que somente é possível se considerarmos o presente documento parte integrante daquele processo e não um processo autônomo e independente. Neste contexto, não restam dúvidas de que a decisão requerida foi proferida em sede de cognição sumária, sem pôr fim à fase cognitiva, modificando o provimento semelhante com vistas a assegurar a eficácia da decisão de mérito a ser prolatada naqueles autos, enquadrando-se, portanto, no conceito de tutela provisória, nos termos do artigo 84A do regimento interno desta Corte. Só um minuto. Tal premissa é fundamental para que se analise a presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos pelo Ministério Público Especial e pela concessionária Rio Barra S.A. No que se refere ao recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público Especial, a CAR informa que na data de sua interposição não se encontrava vigente, no âmbito do TCRJ, o artigo 84A, incorporado ao regimento interno com o advento da deliberação TCRJ 1291/2018, que prevê em seus parágrafos 10º e 12º o agravo como um recurso adequado para atacar decisões preliminares relativas à concessão de tutelas provisórias. Ademais, vigorava à época o entendimento do TCRJ no sentido da irrecorribilidade em face das decisões sem conteúdo definitivo. A decisão recorrida, conforme exposto, foi prolatada em caráter preliminar em juízo de cognição sumária, cuja irresignação não comportava, à época da interposição do recurso de reconsideração, o manejo de nenhuma espécie recursal, com exceção do recurso de embargo de declaração, cuja finalidade é a integração da decisão omissa, obscura ou contraditória. Neste ponto, entendo assistir razão à CAR, que não obstante a presença dos requisitos de cabimento e tempestividade, pugna pelo não conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo MPE, em razão da ausência do pressuposto de cabimento, uma vez que, à época de sua interposição, não havia nesta Corte previsão legal de recurso apto a reformar decisões preliminares. Nem se alegue que o fato de a decisão que julgou o recurso de embargos opostos pela concessionária Rio Barra S.A. ter sido proferida após a entrada em vigor da deliberação TCRJ 1291/2018 autorizaria o conhecimento do recurso. Isto porque o recurso ora analisado foi interposto em janeiro de 2018 e em estrita observância do princípio do tempus regit actum,
não é possível convalidar recurso que não cumpria os requisitos de admissibilidade à época da sua interposição, ou seja, não há como aproveitar recurso que, quando interposto, era incabível ante a irrecorribilidade da decisão ora atacada. No entanto, em que pese o não conhecimento do recurso, verifico que o Parquet de Contas suscita diversas nulidades que, segundo alega, ensejariam a anulação da decisão proferida por esta Corte de Contas. Dada a máxima vênia, entendo que os argumentos apresentados pelo MPE em suas razões recursais, todas caracterizadas pelos ilustres procuradores como nulidades, representam, na verdade, manifestação de inconformismo do Ministério Público quanto aos termos da decisão recorrida, por considerar como medida adequada a ser tomada no presente processo a retomada das obras da linha 4 do metrô pela concessionária Rio Barra até sua ulterior e irregular conclusão por sua conta e risco. Dentre as questões suscitadas, a única que, a meu ver, configuraria em tese nulidade da decisão recorrida é aquela em que se alega a ausência de fundamentação, o que violaria o disposto no artigo 93, inciso 10, da Constituição da República Federativa do Brasil. Neste ponto, não assiste razão ao recorrente. O ilustre conselheiro relator, em brilhante voto elaborado em 9 de janeiro de 2018, analisou a complexidade da matéria envolvida no presente processo, abordando questões de interesse público para, ao final, concluir que, no caso presente, estando a execução da obra em estágio bastante avançado, deveria ser revogada parcialmente a cautelar proferida em sessão plenária de 24 de novembro de 2016, para que fossem liberados créditos futuros, no caso, parte do saldo remanescente contratual, com a finalidade da continuidade da obra, sob certas condições e realizados os devidos ajustes, de forma que cessem doravante as irregularidades já perpetradas. Diversamente do que alega o MP especial, o ilustre relator apresentou farta motivação no que tange à opção adotada de retomada das obras sob condições a serem cumpridas pelas partes envolvidas. A decisão recorrida, como dito, não apresenta qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, eis que, pautada nas regras e princípios do direito administrativo da Constituição Federal. Nesse sentido, manifesto-me de acordo com o corpo subjetivo e em desacordo com o Ministério Público, impondo-se o não conhecimento do recurso de reconsideração e das razões complementares apresentados pelo Parquet. Passo agora à análise do segundo recurso. No que se refere ao recurso de reconsideração apresentado pela concessionária Rio Barra S.A., a CAR manifesta-se pelo seu não conhecimento em razão da ausência do pressuposto processual de cabimento sob prisma da adequação. Isto porque, diversamente do recurso interposto pelo MPE, o recurso de reconsideração apresentado pela concessionária Rio Barra ocorreu em data em que estava vigente a deliberação TCRJ nº 291/2018, que modificou o regimento interno e previu o recurso de agravo como cabível para atacar decisões que apreciam tutelas provisórias. Dessa forma, entendo assistir razão à CAR, que aponta para a ausência de cumprimento do requisito processual de cabimento do recurso interposto. Com efeito, para que a recorrente satisfaça esse pressuposto de cabimento, é necessária a presença de dois fatores, quais sejam a recorribilidade, ou seja, que exista a previsão do recurso, e letra B, adequação, isto é, que o recurso interposto seja adequado para contestar ou impugnar a decisão recorrida. No presente caso, repita-se, a recorrente insurge-se por meio de recurso de reconsideração contra a decisão cautelar, não obstante a previsão contida no artigo 84A, parágrafos 10º e 12º do regimento interno, que prevê como adequado o recurso de agravo a ser interposto no prazo de 5 dias a partir da ciência da decisão. Consigno, por fim, que não deve ser aplicado ao presente caso o princípio da fungibilidade para admitir que esta peça processual como agravo, porque somente isto, porque é possível quando o recurso interposto, embora com diversa denominação, apresenta os requisitos de admissibilidade do recurso cabível, o que não ocorre neste caso, cuja interposição se deu fora do prazo legal de 5 dias previsto na interposição do agravo, esbarrando, portanto, no pressuposto processual da tempestividade.
No que se refere ao recurso de reconsideração interposto pela concessionária Rio Barra, manifestam de acordo com o corpo instrutivo e com o dolo do Ministério Público Especial, impondo-se o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, voto 1. Pela recepção com razões complementares ao recurso de reconsideração. 2. Não conhecimento dos recursos. 3. Intimação pessoal. 4. Comunicação. 5. Determinação a CGD. E 6. Retorno dos autos ao relator originário. Assim como voto. Senhora Presidente. Pois não. Fazer uma intervenção breve. Senhor conselheiro, senhores conselheiros, só um ponto que eu gostaria de destacar é que, caso realmente prevaleça esse entendimento, com o qual o Ministério Público não concorda, de não conhecimento do recurso, nada impede que o pedido de retomada das obras às custas da concessionária seja recebido como um pedido de reconsideração da decisão. Caso essa corte entenda que se trata de um pedido de natureza de uma tutela provisória, nada impede que esse recurso seja admitido como um pedido de reconsideração da decisão. Pois não. Conselheiro Marcelo, conselheira Andréia, a divergência. Senhora conselheira presidente, gostaria de pedir vista desse processo. Pois não. Vista concedida ao conselheiro Marcelo Regis Maia. Conselheira Andréia, aguarda a continuação do julgamento. Bom, dando prosseguimento aos pedidos de preferência, eu chamo a deliberação neste momento o processo 221-263, dígito 0 de 2018. O conselheiro Cristiano também trata-se de processo de sua pauta, dessa vez pauta de devolução com voto revisor. Eu destaco aqui a presença do senhor Lúcio Cláudio Graziadi Fernandes, controlador-geral do município de Volta Redonda? Do município de Volta Redonda, e da doutora Marcela Peçanha, que estão presentes para acompanhar a deliberação. Agradeço a presença, cumprimento ambos e registro que é sempre uma honra para o tribunal recebê-los. Não vou franquear o direito de fazer uso da palavra, uma vez que, na verdade, trata-se de continuação de julgamento. Então, dessa forma, o momento propício para a realização de sustentação oral já está superado. Então, o conselheiro Cristiano tem a palavra para apresentar o seu voto. O processo 221-263-0-2018 é o processo de prestação de contas do governo do município de Volta Redonda relativo ao exercício 2017, sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Elderson Ferreira da Silva, encaminhado de forma parcial e tempestivamente a esta Corte e submetida à análise com vistas à emissão de parecer prévio, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 125 da Constituição Estadual. Após o exame pertinente, o Corpo Executivo do Parecer e o Parquê de Contas sugeriram a emissão de parecer prévio contrário. Em 4 de fevereiro de 2019, o chefe do Poder Executivo Municipal protocolou razões de defesa complementares, intituladas como manifestação inominada, por meio dos documentos PCRJ número 3.888-2 de 2019 e 3.890-5 de 2019. A sessão plenária de 6 de fevereiro de 2019, após sustentação oral do senhor prefeito, incorporada aos autos sob a forma de notas taquigráficas, o ilustre relator, conselheiro Marcelo Regis Maia, apresentou o voto por diligência interna com vistas à reanálise do déficit financeiro do Fundeb. Tal divergência faz-se necessária, segundo o relator, para que as instâncias técnicas, com base em documentos constantes na prestação de contas relativos ao exercício 2016 e nas razões de defesa apresentadas de forma tempestiva, verificassem se ocorreu de fato no exercício 2017 a saída de recursos por conta da conta do Fundeb sem a devida comprovação. Naquela ocasião, o ilustre conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento solicitou vistas dos autos. Em sessão plenária de 13 de março de 2019, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento apresentou o voto revisor, na qual incluiu uma nova irregularidade relacionada à despesa de pessoal acima do limite determinado pela LRF, sem que tenha sido reduzido em 1/3 o excedente após 2 quadrimestres. O conselheiro também propôs, excepcionalmente, comunicação para que o jurisdicionado apresente defesa escrita exclusivamente sobre a nova irregularidade apontada. Na mesma sessão, solicitei vistas dos autos, os quais devolvo com uma proposta de voto revisor nesta data atual.
Este é o relatório. Como mencionado no relatório, o chefe do Poder Executivo Municipal protocolizou razões de defesa complementares. O que ocorre que, no meu entendimento, as normas regimentais desta Corte, relativas aos processos de prestações de contas de governo, somente admitem a apresentação de defesa pelo responsável uma única vez, de tal forma que acompanha o entendimento do relator e considera as razões de defesas intempestivas preclusas. Trago um novo voto a este plenário que discordo do voto do revisor, do conselheiro Rodrigo, em relação à nova irregularidade proposta em função da não eliminação do percentual excedente da despesa com pessoal em pelo menos 1/3 até o encerramento do segundo quadrimestre de 2017, descobrindo, portanto, o caput do artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a LRF. Sobre este tema, trago à luz as decisões plenárias nos processos de prestações de contas do exercício 2017 dos municípios de Macaé e de Rio Claro, nos quais, em situação similar, esta Corte decidiu por reportar apenas com ressalva o descumprimento ao disposto no artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei Complementar 101 de 2000. Já a minha discordância em relação ao voto do relator, do conselheiro Marcelo Verdini Maia, após extensa análise da documentação disponível neste processo e na prestação de contas do exercício 2016, decorre do fato de que as informações disponíveis para análise em todos estes processos não permitem assegurar de forma inequívoca o montante a ser considerado de restos a pagar ao final dos exercícios 2016 e 2017, para determinar dessa forma em qual exercício ocorreu a saída de recursos do Fundeb sem a devida comprovação. Assim, considerando as incoerências contábeis informadas pela administração na prestação de contas do exercício 2016 e seus reflexos na prestação de contas, nesta prestação de contas, melhor dizendo, considerando a abertura de tomada de contas pela Prefeitura de Volta Redonda para apurar saldo de restos a pagar anteriores a 16, considerando as discrepâncias constatadas nas documentações encaminhadas nestes e em outros processos, discordo da diligência interna propugnada pelo relator. Isto porque julgo pertinente determinar na Secretaria-Geral de Controle Externo que instaure um procedimento autônomo de apuração por meio de processo apartado, a fim de determinar se o pagamento de restos a pagar no valor de 6,45 milhões de reais, exclusivamente com recursos do Fundeb, efetivamente ocorreu no exercício 2016, e se, diante dos restos a pagar informados pela administração municipal, o saldo contábil do Fundeb ao final do exercício 2016 deve ser retificado para fins da apuração da saída de recursos sem a devida comprovação. Em que pese o próprio prefeito, Sr. Elderson Ferreira da Silva, ser o responsável pelo envio das informações da prestação de contas do exercício 2016, os quais possuem diversas discrepâncias contábeis que, em tese, afetariam o saldo financeiro apurado para o Fundeb na ocasião, tendo reflexo na apuração da prestação de contas, considero, em caso, que a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação deve ser considerada apenas como ressalva, sendo sua apuração objeto de processo apartado. Por fim, entendo que o valor do déficit financeiro apontado pela contabilidade da Prefeitura, independentemente de sua origem, deve ser ressarcido à conta do Fundeb para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta. Desta forma, acompanha o Corpo Executivo a determinação quanto à obrigação do atual prefeito promover o ressarcimento à conta do Fundeb com recursos ordinários no valor de R$ 8.309.031,22, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta em atendimento aos preceitos da Lei Federal 11.494 de 2007, especialmente no seu artigo 21. Sobre a irregularidade apontada apenas pelo Parquet de Contas, relacionadas às questões previdenciárias, destaco a regra de transição que tem sido apontada por este plenário, tendo por base a decisão proferida na prestação de contas do governo do município de São Fidélis. Em relação aos demais aspectos desta prestação de contas, destaco a necessidade da atual gestão observar a correta contabilização das despesas do município e regularizar as demonstrações contábeis, assim como a execução orçamentária, eliminando as diversas discrepâncias apontadas como ressalvas deste voto. Destaco ainda que o município não cumpriu as metas de resultado primário nominal de dívida consolidada da dívida estabelecidas na LDO.
Destaco também que, apesar da ligeira melhora em relação à gestão anterior, o município apresentou um déficit financeiro elevado, superior a R$ 104 milhões. Destaco, por fim, que foram respeitados os índices constitucionais e limites referentes às despesas com educação, 26,81%, a aplicação de recursos do Fundeb, 100% aplicados em 2017, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 22,55%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto e examinado no presente processo, manifesto-me no mérito, em desacordo com o corpo instrutivo e com o Ministério Público Especial, consideradas as minhas divergências descritas no voto em relação ao relator e ao primeiro revisor. Desta forma, meu voto é pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de Volta Redonda relativas ao exercício 2017, sob responsabilidade do senhor Elderson Ferreira da Silva, com as ressalvas, determinações e recomendações nele constantes. Obrigada, conselheiro Cristiano. Bom, esse processo ele já foi objeto de vista por parte do plenário, de diversos membros, na verdade, do plenário, quer dizer, na verdade, por todos os conselheiros. Vossa Excelência não? Vossa Excelência pediu vista. Devolveu 100 votos. Devolveu 100 votos. Vossa Excelência é a única que não tem voto ainda proferido no processo. Mas apenas para, então, lembrar a cronologia desse feito, né? Em sessão, o relator da matéria, o conselheiro Marcelo Verdini Maia, ofereceu em 6 de fevereiro de 2019 voto por diligência interna, visando a reanálise da questão relativa ao déficit do Fundeb. O conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, na oportunidade, pediu vista, promoveu a continuação de julgamento em 13 de março de 2019, oportunidade que apresentou voto divertindo do conselheiro relator em 2 aspectos e votando ao final, propondo ao final uma comunicação ao responsável pelas contas do município, cientificando-lhe quanto à possibilidade de apresentar defesa escrita sobre a irregularidade relativa à não eliminação do percentual excedente de despesas com o pessoal. A conselheira Andréa Siqueira Martins pediu vista do processo, promoveu continuação sem, na oportunidade, apresentar voto vista e nem tampouco chegou na sessão votar. Eu cheguei a votar, mas retirou de vista. A Vossa Excelência reformulou. Pois não. Então, Vossa Excelência não tem voto proferido nesse processo. Por fim, agora na sessão de hoje, o conselheiro Cristiano Lacerda Guerra apresenta, segundo voto vista, propondo a emissão de parecer prévio favorável nos termos já apresentados por Sua Excelência nesta sessão. Dessa forma, o conselheiro Marcelo, relator da matéria, mantém seu voto, deseja reformular, gostaria de fazer a sua palavra? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Gostaria, senhora presidente, de retirar meu voto e acompanhar o voto do segundo revisor, do senhor Cristiano. Pois não, conselheiro Andréia. Eu também acompanho o voto do conselheiro Cristiano. Então, por 3 votos a 1, o tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável, com as ressalvas e impropriedades elencadas no voto do conselheiro, que ofereceu o voto vista nesta data, Cristiano Lacerda Guerra, restando o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento vencido em sua proposta de comunicação. Então, esse é o resultado proclamado. Finalizando, ainda conselheiro Cristiano, de sua pauta, temos um último pedido de preferência, foi formulado também pelos representantes do município de Volta Redonda, mais uma vez, registrando então a preferência solicitada pelo senhor Lúcio Cláudio Graziano Fernandes, controlador-geral do município de Volta Redonda, e pela doutora Marcela Peçanha, agora em relação ao processo 206.741, dígito 5 de 2019, o conselheiro Cristiano trata-se do 3º processo de sua pauta de rito sumário. Vossa Excelência tem a palavra. Nesse caso, desejam fazer o uso da palavra, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e também desejar para apresentar seu voto. Processo 206.741/2019 trata do edital de pregão eletrônico número 13 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Volta Redonda, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação
realizada a locação de máquinas, veículos, equipamentos e demais serviços correlatos no valor estimado de 16 milhões de reais. Constato que o jurisdicionado não juntou no processo elementos mínimos que demonstrem as técnicas de orçamentação empregadas para determinar o quantitativo previsto no termo de referência, razão pela qual o jurisdicionado deve ser instado a promover a readequação da estimativa. Nesse sentido, voto pela comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. A comunicação está aprovada. Eu agradeço a presença dos representantes do município de Volta Redonda, desejo um bom retorno à sua cidade e aí agora, pela ordem, eu convido a relatar o conselheiro Marcelo. Cumprimentando os conselheiros em sua provedor geral, eu inicio, senhora presidente, antes, na verdade, de iniciar minha pauta, eu gostaria de submeter ao plenário para referendo uma tutela provisória que deferiu. O expediente refere-se ao processo TCRJ 211-604 de estudo de 2019, que é um expediente deflagrado a partir de uma solicitação da Subsecretaria de Controle de Pessoal para a instalação de procedimentos de promoção para encaminhamento dos documentos por parte da SEDAI. A SUP informa que o não encaminhamento dos dados ocasiona graves embaraços à atividade fiscalizatória do tribunal, de modo que considera presentes requisitos para que se conclua pelo deferimento da tutela provisória pleiteada para resguardar o regular desempenho das funções constitucionalmente atribuídas a esta Corte. Deixo, contudo, de combinar as frentes nessa fase processual. Dessa forma, eu submeto a referendo, tutela que deferi em 17 de junho, o último, por ocasião, que também determina a comunicação titular da SEDAI e o responsável pelo seu controle interno. Alguma objeção? Sem objeção. Sem objeção. Não, está referendado. Iniciando a pauta, eu solicito a devolução sem voto divisor do processo número 208-965 de 2016. É um processo da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, onde foi apresentado no Goiás primeiro, eu vou sem voto divisor. Vossa Excelência promove então a continuação do julgamento do recurso de revisão, não é isso? Exatamente. Há apenas o voto de Vossa Excelência, não é isso? Não, apenas o voto da conselheira Andréia Silva Martins. Vai considerar. A conselheira Marcela Adélio, o conselheiro Cristiano, Acompanho também. a relatora, então está aprovado o voto da relatora. Prossigo pauta especial com 3 processos. Iniciando o recurso de consideração interposto em sede de tomada de contas ex ofício referente à execução contratual de obras e serviços de engenharia da segunda fase do programa Nova Baixada, objeto do contrato 14/2001, firmado entre a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, DRJ, e a Construtora OS Limitada. A despeito da análise empreendida pelas instâncias técnicas quanto à possibilidade de recepção dos recursos de consideração com razões de defesa complementares, eu entendo que a fase para a apresentação das razões de defesa foi exaurida após a rejeição das razões de defesa apresentadas em face da citação dos responsáveis para que recolhesse o técnico. Desse modo, eu entendo pertinente examinar os recursos manejados pelos interessados. No que se refere aos pressupostos de admissibilidade recursais, é patente o não cabimento dos recursos na medida em que são não interpostos em face de decisão definitiva quanto à tomada de contas em especial. Eu voto, portanto, pelo não conhecimento, comunicação e apensação. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. O voto está aprovado. Em seguida, mais um recurso de consideração e tomada de contas especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Petrópolis, referente ao ato de dispensa de licitação formalizado em favor do Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro, tendo por objeto a prestação de serviço de apoio operacional ao preenchimento pelos contribuintes de declaração anual. O recurso é manejado em face de decisão de citação, de modo que não se amolda as hipóteses de cabimento recursais. Voto pelo não conhecimento, comunicação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. O voto está aprovado. E, por fim, nessa pauta especial, o recurso de consideração interposto pelo seu Bernardo Destino Rossi, em face de decisão que, em sede de tomada de contas ex ofício, decorrente de auditoria governamental de inspeção extraordinária para apurar possíveis irregularidades na concessão de áreas, aplicou multa recorrente. A
A multa decorre de omissão do recorrente a apresentar documentos comprobatórios de despesas dos processos de prestação de contas diárias, fato que as razões apresentadas não são capazes de constituir. O voto é pelo conhecimento, do mérito pelo seu não provimento, comunicação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em rito sumário, apresento somente um processo, é um ofício regularizador de prestação de contas do governo de Resende, referente ao exercício de 2018, e voto pela comunicação e determinação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, eu solicitei recusar em pauta de 5 processos relacionados. Inicio com, na verdade, senhora presidente, nessa pauta de recusão, eu vejo a necessidade de fazer um destaque pela qual eu sugiro que o julgamento seja trabalho em conjunto na forma do artigo 5. Não vai destacar? Não? Alguma divergência? Sem divergência. Aprovados. E, por fim, pauta ordinária de informações reservadas, lá para 6 processos. Eu inicio com uma denúncia que noticia possível descumprimento por parte do município de Seropédica do plano de cargos, carreiras e salários de educação. Eu entendo pela diligência interna, a fim de que o corpo instrutivo se manifeste contra o registro do acordo homologado pelo Poder Judiciário na contabilidade municipal como passivo da municipalidade. Voto pelo levantamento do caráter sigiloso por diligência interna. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo uma denúncia em face de possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Secretaria Estadual de Habitação e da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro na realização de procedimentos licitatórios para a consecução de obras em condomínios de apartamentos privados referentes ao programa de cara nova. Eu entendo que, pela notificação, a fim de que o jurisdicionado apresente razões de defesa pelo não atendimento integral à anterior decisão, sem prejuízo de que sejam prestados os esclarecimentos já solicitados. Voto pela notificação para a defesa. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo uma denúncia acerca de possíveis irregularidades na descentralização de créditos promovida pela Rio Previdência para a Subsecretaria de Comunicação Social vinculada à Casa Civil no valor de R$320 mil. O voto é pela notificação, comunicação e manutenção do caráter sigiloso. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prossigo com uma auditoria governamental realizada na Prefeitura Municipal de Belford Roxo, em 2018, tendo por objetivo verificar a legalidade e execução dos contratos celebrados com sociedades envolvidas em trabalho de polícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A se ressaltar que dos R$4.600.000 aproximadamente fiscalizados, insere-se na competência deste Tribunal de Contas apenas R$16.000 aproximadamente. Nesse sentido, eu voto pela ciência ao plenário, pelo tratamento sigiloso, pela ciência, Polícia Civil e ao Tribunal de Contas da União e pelo sobrestamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus Tabapuana, referente ao cancelamento de débitos tributários. O voto é pela ciência plenária, acolhimento de razões de defesa e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Aprovado. E, por fim, uma denúncia em face de supostas irregularidades cometidas no edital de concorrência pública número 123 de 2017, realizado pelo Serviço Autônomo de Água de Esgoto de Barra Mansa, cujo objeto é a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos. Eu entendo que a peça inaugural veicula verdadeira representação e que o jurisdicionado deve ser instado a apresentar esclarecimentos. O voto, portanto, é pela recepção como representação, pelo conhecimento, pelo levantamento do caráter sigiloso, comunicação, determinação, expedição de ofício e encaminhamento. Alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Aprovado. Senhora Presidente, terminei a pauta por hoje, eu vou falar para Vossa Excelência. Conselheiro André, tem a palavra para a sua pauta. Senhores conselheiros, senhores representantes do Ministério Público, inicialmente eu devolvo sem voto revisor o processo 202.534, dígito 2 de 2019, e eu estou aderindo integralmente ao voto do relator. Conselheiro Relator, Rodrigo conselheiro Melo Rodrigo do Melo Nascimento. do Nascimento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta especial, eu trago um processo, um recurso de revisão apresentado pelo órgão jurisdicionado visando a reforma que determinou o registro em caso de ato de aposentadoria de servidor.
Considerando que o saneamento do ato de inatividade foi efetivado mediante a apresentação de declaração de não acumulação de cargos pela autoridade competente, eu voto pela recepção como recurso de revisão, conhecimento, provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em rito sumário, trago 4 processos. Primeiro, uma denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas pelo órgão de previdência do município de Duque de Caxias, quanto ao suposto descumprimento de decisão exarada por esta Corte em processo de aposentadoria, a qual deu provimento ao recurso interposto pelo beneficiário do ato. Eu divido do posicionamento adotado pelas instâncias instrutivas, por entender que a denúncia não preenche os requisitos para sua regular formalização, uma vez que a mesma visa tutelar direito subjetivo do denunciante e não contém indícios quanto à existência de irregularidades, na medida em que existe recurso com efeito suspensivo naqueles autos pendentes de decisão, motivo pelo qual eu voto pelo não conhecimento, ciência da decisão do denunciante e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, o edital de pregão presencial da Companhia de Serviços Cabo Frio, visando a contratação de serviços de transporte de resíduos sólidos domiciliares e de saúde, considerando a necessidade de adoção de mais providências relativas à retificação do instrumento convocatório, eu voto pela comunicação, determinação, ciência e expedição de ofício. Como votam? Com Relatora. Aprovado. A seguir, edital de pregão oriundo do Fundo Especial de Administração Fazendária, já conhecida pelo plenário. Encontra-se ainda pendente de análise o documento apresentado por pessoa jurídica, informando a esta relatora sobre a interposição de representação contra o edital. Considerando que a representação já foi julgada improcedente por esta Corte nos autos do processo 116.965 de 0 de 2018, bem como que o ato convocatório já foi conhecido em sessão anterior, eu voto pela ciência ordinária e arquivamento. Como votam? Com a relatora. Aprovado. Um edital de concorrência para parceria público-privada, tendo por objeto prestação de serviços de iluminação nas vias públicas de Niterói. Tendo em vista que a notícia de cancelamento do certame não veio acompanhada de documentos que comprovem a sua divulgação e que garantam o atendimento ao princípio da publicidade, eu voto pela ciência ordinária e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, promova a inclusão em pauta de processo referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de obras celebrado pela Companhia Estadual de Habitação, visando a modificação de itens orçamentários com redução do valor contratual. Estou de acordo com o corpo instrutivo na medida em que resta comprovada a ausência de responsabilidade dos agentes chamados aos autos na última deliberação plenária com relação às irregularidades apuradas que se relacionam à elaboração de projeto básico. Todavia, entendo que na atual fase processual se revela dispensável o chamamento dos responsáveis pela elaboração do projeto básico, considerando a prescrição da pretensão punitiva desta Corte em relação aos mesmos, bem como o fato de que os vícios ora constatados deveriam ter sido debatidos em conjunto com o contrato número 125 de 2011, que já recebeu decisão definitiva desta Corte pelo seu conhecimento. Nesse sentido, eu voto pela ciência ordinária, conhecimento e comunicação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, são 6 processos. Primeiro é o conjunto de relatórios de gestão fiscal referentes ao primeiro e segundo quadrimestre da Prefeitura de Duque de Caxias, de exercício de 2016, em que voto pela rejeição das razões de defesa e aplicação de multa. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. A seguir, o relatório de gestão fiscal, agora referente ao terceiro quadrimestre de 2016, em que voto pelo não acolhimento das razões de defesa, aplicação de multa e notificação para a defesa. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, o recurso de embargos opostos pelo ex-prefeito municipal, em face de decisão que rejeitou a defesa apresentada pelo responsável, em face das irregularidades apuradas em sede de auditoria, determinando a aplicação de multa. Considerando que a pretensão punitiva desta Corte em relação ao recorrente não foi combinada pela prescrição,
sendo relevante destacar que o termo inicial da contagem do prazo se dá com a conclusão dos trabalhos de auditoria e considerando a inexistência de qualquer vício na decisão recorrida, eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, o outro recurso de embargo de declaração, composto em fase de decisão, que ao converter este relatório de auditoria em tomada de contas ex officio, determinou a citação dos responsáveis, tendo em vista que os argumentos apresentados em sua essência não denotam a existência de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição, eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação, recepção com razões de defesa e encaminhamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Por De último, acordo? Só o conselheiro Cristiano respondeu? De acordo. De acordo? Aprovado. por fim, o processo de relatório de auditoria, cujo objeto consistiu na apuração da legalidade de contratos de terceirização celebrados pelo Legislativo Municipal, o alocante, que foi convertido em tomada de contas ex officio, julgado irregular em sessão plenária anterior. Os responsáveis alcançados pela decisão interpuseram recursos de embargo de declaração, que devem ser conhecidos, à exceção daqueles interpostos pelos senhores Marcos Antônio dos Santos e Anselmo Bianchini de Miranda, na medida em que intempestivos. Quanto ao mérito, verifico que as razões recursais visam, em síntese, instaurar nova discussão em relação à defesa apresentada pelos recorrentes, ainda na primeira fase desta tomada de contas, pretensão incompatível com a finalidade desta espécie recursal, motivo pelo qual eu voto pelo não conhecimento, não provimento, comunicação. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta ordinária, com informações reservadas, eu trago um processo, uma denúncia apresentada por pessoa devidamente qualificada nestes autos, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Quissamã, na confecção do edital de pregão presencial número 75 de 2017, cujo objeto é registro de preços para eventual e futura aquisição de uniformes escolares. Tendo em vista a pertinência de itens constantes da denúncia, bem como que o gestor público procedeu às correções determinadas por esta Corte em última decisão plenária, eu voto pela ciência, ao plenário, procedência, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, sem a pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Cristiano? Eu vou dar continuidade à minha relatoria a partir da pauta de rito sumário, uma vez que as outras pautas já foram iniciadas no começo da sessão. Então, adentrando na pauta de rito sumário, na qual relatarei 6 processos, meu primeiro processo está em desacordo com o constitutivo com parecer do Ministério Público Especial. É uma representação interposta pela Sociedade Empresária Medicar Emergências Médicas Limitada contra supostas irregularidades cometidas pelo Serviço Social Autônomo Hospital Cites Carneiro na elaboração do pregão presencial número 35 de 2018. Após a instrução, ingressaram novos elementos complementares, sendo necessária a devolução do presente processo para reexame pelo corpo técnico. Portanto, voto pela diligência interna. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. O processo seguinte, meu voto está parcialmente de acordo com o constitutivo com parecer do Ministério Público Especial. É uma representação interposta pela sociedade empresária EICOM Controle Inteligente de Negócios Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Duque de Caxias na elaboração do edital relativo ao pregão presencial número 11 de 2019. O objeto do certame é a contratação de serviços especializados de assessoria técnica à equipe municipal para execução da análise, levantamento, conferência e acompanhamento das informações econômico-fiscais dos valores adicionados dos contribuintes do ICMS e do IEFCA, com vistas ao cálculo do índice de participação dos municípios utilizado nos repasses constitucionais no valor estimado de R$ 1,3 milhões. Quanto às irregularidades mencionadas pelo representante, reitero os fundamentos expostos na decisão monocrática por mim proferida em 24 de maio, no sentido de que a exigência para fim de qualificação técnica contida no item 4, a linha A do edital combatido, restringe o universo de licitantes, motivo pelo qual deverá ser expedida comunicação ao jurisdicionado para retificar este item, adequando-os
às regras do artigo 30 da Lei de Citações. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, manutenção da tutela provisória, procedência parcial, comunicação, recomendação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Nos 4 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o consultivo, com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles já foi relatado no início da sessão, aquele que recebeu o voto número 3. Passo então para o que recebeu o voto número 4, que é uma representação interposta pela sociedade empresária RD Serviço de Construções EIRELI Microempresa, contra supostas irregularidades cometidas na Prefeitura de Silva Jardim, no curso do pregão presencial para registro de preços número 26 de 2019. O referido certame tem como objeto o registro de preços para eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento de equipamentos com combustível, motoristas e operadores habilitados, no valor estimado de R$ 4,8 milhões. Neste momento processual, entendo ser necessária a oitiva do jurisdicionado para que apresente esclarecimentos quanto às irregularidades trazidas à baila pela representante. Pelo exposto, voto pelo conhecimento sobre estamento, comunicação e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Por fim, 2 representações que compõem um conjunto de representações interpostas em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura Geral no ano da elaboração do pregão presencial número 32 de 2019, que tem por objeto a alocação de equipamentos pesados, máquinas e caminhões, no valor estimado de R$ 9,4 milhões. Verifico que o jurisdicionado prestou esclarecimento sobre as retificações efetuadas no edital combatido, atendendo às determinações emanadas por esta Corte de Contas. Contudo, considerando que permanecem questões pendentes de atendimento nos autos do processo CCRJ número 207.662-0 de 2019, que trata de outra representação em face desse mesmo edital combatido, alinho-me às conclusões do corpo instrutivo no sentido de que deve ser mantida a tutela provisória até a solução definitiva das questões abordadas no referido processo. Portanto, neste conjunto de processos, voto pela manutenção da ciência, pela manutenção da tutela, ciência ao plenário, determinação, expedição de ofício e anexação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual relatarei 2 processos. Nestes 2 processos, meus votos estão parcialmente de acordo com o corpo instrutivo, com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles cuida de auditoria realizada no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, a Cefaz, a fim de verificar o atendimento à ordem cronológica de pagamentos em relação aos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro nos exercícios de 2015 e 2016. Tramita em conjunto ao presente processo TCRJ 225.492-1/2018, que trata de representação formulada pela sociedade empresária Vectra Consultoria e Serviços Limitada, em face de supostas irregularidades praticadas pela Prodeste no que toca ao contrato número 6 de 2014, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento proativo e reativo de tecnologia de informação TIC da rede de governo e com vigência expirada em junho de 2017. Após detida análise, entendo que deva ser acolhida a defesa apresentada pela senhora Lilian Lima Alves, gestora do FAF, à época, vez que a mesma não pode ser responsabilizada pela prática de atos que não se inseriram na sua competência. Convém salientar ao corpo técnico, os esclarecimentos apresentados demonstram que os responsáveis envolvidos na solicitação e aprovação da excepcionalidade do pagamento das despesas ora analisadas seriam então o secretário de Fazenda, o chefe de gabinete da Cefaz, o coordenador da COSEC e a diretora-geral de Administração e Finanças do referido fundo. Nesse sentido, entendo que os referidos agentes devem ser instados a se manifestar nos autos através de notificação. Por fim, julgo necessária que seja dirigida a comunicação ao atual secretário de Estado de Fazenda e ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo Estadual para que tomem ciência das determinações exaradas por esta Corte de Contas através do voto por mim proferido em sessão plenária de 1º de novembro de 2018. Portanto, neste conjunto de processos, voto pelo acolhimento da defesa, notificação, comunicação, determinação, recomendação e ciência ao plenário. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Relatados esses 2 processos da pauta ordinária, passo para a pauta ordinária complementar, na qual relatarei 3 processos. No primeiro processo, eu gosto de desacordo com o constitutivo com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é consulta formulada pelo diretor-presidente do Fundo de Aposentadorias e Pensões do município de Santo Antônio de Pádua, bem como pelo Procurador-Geral da Secretaria
autoritárias de administração e gestão do município acerca da legitimidade da incorporação da verba complemento salarial com base nos artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal e sua natureza jurídica como verba permanente ou transitória. O Corpo Executivo, acompanhado pela Procuradoria-Geral e pelo Ministério Público de Contas, sugere comunicação para que se encaminhe parecer técnico ou jurídico na forma do artigo 5º, parágrafo único da deliberação TCE número 276/2017. Conforme precedente desta Corte, deixe de acolher tal proposta por entender que a inclusão do aludido parecer não é, em princípio, requisito indispensável, mas sim peça de caráter informativo que revela a posição do órgão, a não ser que a falta prejudique a compreensão do objeto, o que não é o caso. Porém, considero oportuno ressaltar que a atuação do Tribunal de Contas não substitui a atividade de assessoria técnica ou jurídica da entidade, que deve previamente se manifestar. Quanto à admissibilidade, a consulta preenche os requisitos legais e está apta ao conhecimento. No que diz respeito ao mérito, julgo relevante destacar a interpretação adotada por esta Corte nos autos do processo TCRJ 275615-2015 em relação ao complemento salarial nas aposentadorias com proventos proporcionais, cujo valor é menor que o piso mínimo constitucional. Segundo esse entendimento, se a aposentadoria com proventos proporcionais for dotada de paridade, nos termos do artigo 40, inciso 1 da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional número 41/2003, não poderá constar no ato de fixação o valor relativo à complementação salarial, que deverá ser apurado somente no momento do pagamento do benefício, a fim de evitar vinculação remuneratória com os servidores ativos. Todavia, diverso é o conceito para o caso de aposentadoria com proventos proporcionais, calculados em parcela única, com fundamento na Lei 10.887 de 2004, hipótese em que a complementação deverá ser observada já no ato fixatório, por força de comando legal imposto pelo artigo 1º, parágrafo 5º da referida norma. Enfatizo que não se trata de incorporação de vantagem aos proventos, mas de exceção jurídica fundamentada nos motivos determinantes em lei. Isso porque a complementação em apreço tem natureza jurídica de medida meramente protetiva, de caráter transitório, sem o condão de criar direito pessoal aos vencimentos do servidor público. Assim, o meu voto é pelo conhecimento da presente consulta, expedição de ofício aos consulentes com a seguinte proposta: o complemento salarial não pode ser incorporado à remuneração do cargo efetivo, tampouco considerado para efeito de cálculo de gratificação ou qualquer outra vantagem, visto que possui natureza jurídica temporária. Sua importância deve ser apurada por meio da diferença entre o valor do salário mínimo federal e a remuneração total do servidor, não podendo ser considerado neste cálculo apenas o salário base, em atendimento à súmula vinculante número 16 do STF. A concessão do complemento salarial não está adstrita à previsão legal em virtude de os artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3º, ambos da Constituição da República, serem auto-aplicáveis. E seu incremento deverá se dar somente por ocasião do efetivo pagamento, haja vista que pode sofrer variações em virtude de eventual alteração no valor total dos vencimentos, observadas as hipóteses de aposentadorias dotadas de paridade e daquelas reajustadas com base no princípio da preservação do valor real, conforme minha exposição anterior. Voto ainda pela ciência aos consulentes de que os pareceres citados neste voto podem ser consultados no portal do TCRJ e voto, por fim, pelo arquivamento do feito. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. O processo seguinte, meu voto está em desacordo com o Constitutivo, de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. É mais uma consulta oriunda do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio. A consulta é encaminhada pelo presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio quanto à convalidação ou declaração de nulidade nas hipóteses de prescrição e segurança jurídica relativa às seguintes irregularidades: ingresso, reingresso e provimento derivado sem concurso público, acumulação de cargos de professor especialista e averbação e desaverbação de tempo de contribuição relativo ao regime geral de previdência social em favor de servidores vinculados ao regime próprio.
A Coordenadoria de Análise de Consultas e Recursos e a Procuradoria-Geral manifestam-se pelo conhecimento da consulta e respectiva resposta elucidativa. Porém, me alinho à promoção do Ministério Público de Contas, que opina por diligência interna para que o órgão especializado da Secretaria-Geral de Controle Externo proceda ao adequado exame. Assim, tendo em vista a complexidade da matéria versada na presente consulta e a fim de ampliar o escopo das análises preliminares, meu voto é pela diligência interna para que a Subsecretaria de Controle Pessoal proceda à análise do tema, ouvida a Procuradoria-Geral e o Ministério Público de Contas. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. No processo seguinte, meu voto está parcialmente de acordo com o conjuntivo e com um parecer do Ministério Público Especial. Trato o presente processo de consulta formulada pelo Subsecretário de Educação, Subsecretário de Estado de Educação, o senhor João Marcos Borges Mates, e ratificada pelos secretários de Estado de Educação, o senhor Pedro Fernandes, solicitando que esta Corte de Contas pronuncie-se quanto à possível violação à lei de licitações, no caso de a Secretaria de Educação incrementar a autonomia financeira das unidades escolares por intermédio de transferência de recursos às associações de apoio às escolas, para que estas possam adquirir materiais permanentes apenas com base em levantamento de 3 orçamentos distintos. Após detida a análise dos autos, entendo que deva ser dada a seguinte resposta ao consulente. Número 1. A aquisição de material permanente pelas AAEs, que são as Associações de Apoio às Escolas, repetindo, a aquisição de material permanente às AAEs, às unidades escolares da rede pública estadual, com a utilização dos recursos públicos repassados pelo Estado do Rio de Janeiro, não viola o princípio da obrigatoriedade de licitação previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e no artigo 2º caput da Lei 866 de 93. As AAEs devem, contudo, observar os procedimentos para aquisição e contratação previstos na Resolução SEDUC número 5.654, de 21 de maio de 2018. Número 2. A aquisição de material permanente pelas AAEs deve observar o disposto no enunciado número 2 da súmula de jurisprudência do TCRJ, ser constituída com levantamento mínimo de, no mínimo, 3 orçamentos, nos termos do artigo 16, incisos 2 e 3 da Resolução SEDUC número 5.654, de 21 de maio de 2018, e, sempre que possível, os preços pesquisados devem ser comparados com aqueles constantes dos sites do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas no campo IBRE, Indicadores de Preço. Portanto, voto pelo conhecimento, expedição de ofício, ciência e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Antes de encerrar minha pauta, por força do parágrafo 1º do artigo 84A do Regimento Interno desta Corte, comunica ao plenário 4 tutelas provisórias por mim concedidas desde a última sessão plenária. O primeiro deles, o processo TCRJ 211-603/2019, referente à representação interposta pela Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Maricá, na elaboração da Conferência Pública número 2 de 2019, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços de desassoreamento de corpos hídricos, constato que o projeto básico do edital combatido não foi elaborado com as informações adequadas e suficientes para caracterizar a obra ou serviço. Desta forma, em 30 de maio, proferi decisão monocrática na qual determinei a imediata suspensão do certame. Esta é a decisão. Vossas Excelências, referendo todas as cautelares? Não. Referendo. A Vossa Excelência está trazendo uma, então está referendada essa primeira cautelar, que é o processo, conselheiro Cristiano? 211-603/2019. Prefeitura de Maricá. Está referendada? Conselheiro André, conselheiro Marcelo? Referendo. O segundo processo, o processo TCRJ número 212-299-6/2019, referente à representação interposta pela Sanel Construções Limitada em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Maricá na elaboração do edital de concorrência pública número 26/2018,
cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para a execução de manutenções e reformas em atendimento ao programa de melhorias habitacionais de Maricá, em detida análise dos autos, verifico que a vedação de participação de empresas em recuperação judicial configura violação à competitividade do exame. Nesse sentido, em 30 de maio, proferi decisão monocrática na qual determinei a suspensão da concorrência pública. Esta é a decisão. Referendo? Referendo. Referendo. É referendado. O terceiro processo CCRJ número 213.798/2019, referente à representação interposta pela sociedade empresária Sanelli Construções Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de São Gonçalo na elaboração do pregão eletrônico número 28/2019, 29/2019, tem como objeto o registro de preço para aquisição parcelada de concreto betuminoso usinado a quente e emulsão asfáltica. Constato que a exigência de disponibilidade de usinas de asfalto está em desacordo com os ditames da Lei de Licitações. Portanto, em 10 de junho, proferi decisão monocrática na qual determinei a imediata suspensão do pregão eletrônico. Esta é a decisão. Alguma ressalva? Não. Referendo. Referendada. Por fim, o processo TCRJ 212.887/9/2019, referente à representação interposta por R.D. Silva, Serviços de Construções, EIRELI, empresa, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Silva Jardim na elaboração do pregão presencial número 28/2019, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de remoção e transporte de lixo público e demais serviços correlatos. Em detida análise dos autos, entendo que a exigência de apresentação de manifesto de resíduos extrapola o rol previsto no artigo 5º da Lei de Licitações. Estando presente o FUM, ONIUS e o perigo e mora, em 14 de junho, determinei a suspensão do certame. Esta é a decisão que trago para referendo. Alguma anotação? Não. Referendo. Referendo. Referendada. Encerro a minha relatoria nesta sessão ordinária e vou falar a Vossa Excelência. Obrigada, senhor Cristiano. Eu passo, então, a relatar a minha pauta desta sessão. Em continuação do julgamento, trago um processo em que votei por notificação para a defesa. O conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento solicitou vista, promoveu sua devolução sem revisão. Dessa maneira, apenas esse voto nos autos. Conselheiro André e senhor Cristiano estão de acordo? De acordo. O voto está aprovado. Em seguida, em pauta especial, trago um processo, um recurso de consideração, interposto em face de decisão proferida em exame de ato concessório de aposentadoria voluntária. Foi recusado o registro por conta da ilegalidade da incorporação de parcela de cargo comissionado e a recorrente insurge-se contra essa recusa. Eu vislumbro em relação à admissibilidade o preenchimento de requisitos, de forma que eu conheço o recurso, no entanto, quanto ao mérito, não assiste razão à resignação recursal, de maneira que eu nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão de recusa do registro. Eu promovo também a comunicação recorrente e dirijo uma recomendação ao órgão de São Gonçalo, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo. Dava-se alguma divergência? Sem divergência. Pode estar aprovado. O conselheiro Marcelo não participa da deliberação. Por fim, o processo em pauta ordinária complementar, em que eu trago uma comunicação que vem, na verdade, ao plenário por provocação do Corpo Instrutivo da Secretaria-Geral de Controle Externo, em relatório do Tribunal Fundamental de Inspeção Extraordinária, destacando que estão sendo promovidas as medidas necessárias por parte da Secretaria-Geral de Controle Externo para o acompanhamento de todas as tratativas que estão sendo entabuladas visando ao cumprimento dos termos de compromisso, tratando sobre a licitação para o processamento de transação de transporte, colocação de recursos públicos e controle de todos os dados de transações gerados pelo sistema de bilhetagem eletrônica dos modais de transporte sob a sua competência. Nessa fase do processo, a SGE relata dificuldades quanto à divulgação de dados pelo Fetransport, dificuldade essa que vem sendo consignada por parte também dos órgãos que firmaram o instrumento de termo de compromisso, o TAC, que foi celebrado entre o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública e o Estado do Rio de Janeiro.
Também a Secretaria-Geral de Controle Externo, ela relata, ela narra o risco de frustração do pacto firmado por conta de resistências que estão sendo trazidas ao longo do processo. Dessa maneira, esse processo ele vem a plenário nesta oportunidade apenas para certificar o corpo deliberativo a propósito dessas pendências e dessas dificuldades, com a narrativa da Secretaria-Geral de Controle Externo quanto a esse risco de frustração do pacto firmado, uma vez que, diante do decurso do tempo, há sérios riscos de as obrigações assumidas não conseguirem ser devidamente cumpridas por parte dos pactuantes. Dessa forma, eu dou ciência ao plenário a respeito do processado. Também, nesse processo, o Tribunal de Contas da Ciência, público pela ciência, as partes envolvidas, e em seguida eu vou os autos à coordenadoria competente para que possa prosseguir o acompanhamento do cumprimento das obrigações assumidas no âmbito desse pacto. Alguma divergência? Sem divergência. Então, o voto está aprovado. Com isso, eu finalizo a minha pauta. Senhores conselheiros, agradeço a presença de todos, declaro essa sessão encerrada. Passamos a deliberar em conselho. Vossa Excelência, pois não. Por um lado, eu esqueci de solicitar a retirada de um processo da minha pauta especial. Não, Vossa Excelência não relatou, automaticamente está retirado. É só isso. Obrigada, conselheiro Cristiano. Passamos então a deliberar em Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão. Conselheiro Cristiano, tem pauta, não tem? Pois não. O processo 303.060/9/2018 trata de requerimento do servidor Carlos Leandro dos Santos Reginaldo para o custeio de bolsa de estudo de forma parcial do curso de pós-graduação estricto sensu, mestrado em educação em Santiago do Chile, com o decorrente afastamento das atividades desta corte, sem o prejuízo da respectiva remuneração. A primeira questão que se apresenta é o fato de que o pedido, em face da data que foi apresentado, está regido pela resolução SCG número 2/2011, que não prevê a concessão de bolsa de estudo para implemento em instituição de ensino estrangeira, instituição de ensino superior estrangeira, circunstância que somente foi acolhida com o advento da resolução número 11 de 2019, atualmente em vigor. Contudo, considerando que não há na aludida resolução número 2 preceito expressamente proibitivo, entendo que a hipótese possa ser resolvida por este Conselho como caso omisso, com amparo no artigo 14 da mesma norma. Assim, em caráter extraordinário, por sinalizar a atual inclinação desta Corte e na falta de norma estrita, concedo que o princípio do diploma em vigor pode ser aplicado ao caso em comento. Quanto ao mérito, estimo que o Chile, quando comparado a outros países da América Latina, ocupa um lugar privilegiado na área da educação, com base nos últimos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aplicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e, especialmente, que o valor do curso é economicamente vantajoso se comparado aos cursos equivalentes ofertados por instituições brasileiras de ensino superior. No tocante ao afastamento do serviço com direito à percepção do vencimento e vantagens do cargo, o requerimento, a princípio, não teria alicerce no artigo 1º do Decreto-Lei nº 155 de 75, dada a iniciativa do servidor e não da administração deste tribunal. Porém, sobressei tal fato com o princípio da razoabilidade e com o parecer favorável da Procuradoria-Geral, que se fundamentou no artigo 79, inciso 13, do Decreto 2479/79, o que me leva ao pleno convencimento de que há respaldo para anuir ao pleito do requerente. É oportuno consignar que não será reembolsado o custo com transporte, alimentação, estacionamento e outras despesas similares em atendimento à legislação de regência e que será obrigatório o ressarcimento dos valores recebidos caso o curso não seja reconhecido no Brasil. Desta forma, considerando que o aperfeiçoamento educacional dos servidores eleva o nível das atividades desenvolvidas por esta Corte, está alinhada com o princípio da supremacia do interesse público e a prestação de serviços de excelência à sociedade, julgo que o pedido deva ser deferido com fundamento nos artigos 4º e 14 da Resolução SCG número 2 de 2011. Portanto, o meu voto
O meu voto é pelo deferimento em caso da concessão de bolsa de estudo e reembolso de 70% do valor total das mensalidades, bem como do afastamento para estudo no exterior com direito à percepção do vencimento e vantagens do cargo. Pela determinação para que seja inserido no termo de compromisso dispositivo que torne obrigatório o ressarcimento caso o curso não seja reconhecido no Brasil. Pela realização de empenho global e, por fim, pelo encaminhamento para a posição das competentes assinaturas. Conselheiro Marcel, está de acordo? De acordo. Conselheiro Greia? Senhora conselheira, eu já vi em sessão passada consignada a minha suspeição com fundamento no artigo 145, inciso 1º do novo Código de Processo Civil. Esse processo já veio, sessão hoje? Já? Veio. Tá, bom. Então, Vossa Excelência está por suspeita. Eu acompanho o voto do conselheiro Cristiano, consignando que trata-se de servidor extremamente comprometido, cujo trabalho é digno do reconhecimento por parte desse tribunal, dos maiores elogios, de maneira que eu acompanho integralmente a proposta do conselheiro relator. Acompanhe suas manifestações finais. Eu não estava presente, foi por isso. Por isso que eu não me lembrava. Tá bom. Então, conselheiro Cristiano, era só isso nessa pauta, né? Agradeço a oportunidade. Conselheiro Marcelo e André não tem processo na Conselho da Escola de Contas. Então, para finalizar essa sessão, agradeço a presença de